Oi, pessoal. Primeiro, desculpa o pessoal que botou comentários, eu não respondi todos. Eu sei que eu estou um tempo sem gravar vídeos, mas eu escolhi gravar o vídeo de hoje para a gente falar sobre contratos de professores. Eu postei vários editais de contrato lá na minha página do Facebook, facebook.com/leo.pedagogo, link na descrição, curta a página. Mas eu não cheguei a explicar para vocês o que é o contrato. E por que é importante a gente explicar? Porque tem muita gente que não sabe e acaba indo para o contrato, e exatamente por não saber como o contrato funciona, não sabe assim direitos, deveres, algumas coisinhas assim importantes. Bom, para a gente começar, por que existe o contrato? O contrato existe quando nós não temos professores concursados para serem chamados, né, para assumir. Como assim? Quem acompanha a página vê que normalmente os editais de concurso de professores são para várias vagas juntas. E às vezes, em algumas áreas passam mais professores e outras passam menos. Tá? Vamos supor, em geografia passaram 20, em história passou 10. Então vai chegar um determinado momento, na medida que eles vão sendo chamados dentro daquele período, que vai faltar professor, né, para ser chamado de história, porque só passou 10. Mas eu ainda tenho geografia que passou 20. Então, o que eu faço? As prefeituras fazem. Tá? Elas vão fazer um edital de seleção simplificada para essa demanda emergencial, que é ter professor de história. Simples, é isso. Tá? Até que se faça um novo concurso e que aí eu possa chamar professores concursados, ter uma chance de ser estáveis para resolver essa situação. Ok? Bom, o que mais que a gente tem? Nos municípios e nos estados tem vários nomes para isso, tá? Porque o professor contratado é o professor que tem um contrato de tempo determinado, que às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, prorrogáveis por mais um, por igual período, tá? Mas no estados e municípios podem dar vários nomes para isso, ok? Bom, mas entendemos então o que é um contrato. Como é que é a seleção? Como vocês puderam ver lá na página do Face, a seleção normalmente é uma seleção simplificada, que envolve prova de títulos e que é a questão de pós-graduação, mestrado, doutorado, tempo de experiência. Isso. Alguns municípios gostam de fazer uma prova não tão densa quanto a prova de concurso, tá? Mas uma prova mais simples, por exemplo, 10 questões de língua portuguesa. Algo assim, tá? Mas cada município ou estado tem liberdade de organizar essa seleção da forma que achar mais conveniente. Mas normalmente é uma seleção que não envolve tantos recursos quanto o concurso. Tá? Que, por exemplo, concurso, tu vai movimentar várias escolas, etc. Para um contrato emergencial, se opta por uma seleção simplificada por prova de títulos, porque as pessoas só entregam os títulos e em um outro momento, numa sala, as pessoas vão ver, vão pontuar e vão organizar aquela lista. Ok? Bom, o que mais que nós temos? Eu anoto aqui as coisas. Para que, então, assim, ser um professor contratado? Bom, sendo professor contratado, você já vai ser professor da rede pública. Então, para quem acompanhou a página lá no Facebook há mais tempo, percebe que existem vários cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento voltados para professores da rede pública. Você precisa ter um vínculo com a rede pública. Então, se você, tanto concursado quanto contratado, são professores da rede pública. Salvos em alguns editais que tem isso especificamente, tem que ser professor Estado, nos demais, só ser professor da rede pública serve. Então, isso já garante que você tem a oportunidade de fazer alguns cursos, né, só por estar trabalhando na rede pública. Além disso,
normalmente pelos regimentos, tá? Você já conta o período para, no caso, serviço público, que é uma coisa boa se você pretende seguir na área pública. E também, pela seleção ser exatamente por contrato, por prova de títulos, para quem não tem experiência como regente, mas tem curso, etc, etc, é uma boa oportunidade você ter experiência para depois poder dar aula numa escola particular, né? Trabalhar numa escola particular, porque daí você já vai ter experiência quando o momento de fazer a entrevista. Então, né, fica interessante. Bom, coisas importantes que a gente deve saber sobre o contrato. Como eu disse para vocês, o contrato ele é um contrato emergencial quando não há professores concursados para serem chamados, ok? Então, se o professor está em determinada escola e chega um professor contratado está numa determinada escola e chega um professor concursado por qualquer motivo, volta de licença, transferência, etc., tá? Chega naquela escola para a mesma área desse professor contratado, o professor contratado tem que ceder o lugar para o professor concursado. Simples assim. Porque o professor concursado é estável dentro da rede, o professor contratado está ali para as necessidades. Então, o professor contratado tem que se retirar e dar a vaga para o professor concursado. Mas como assim? O professor contratado vai para a rua? Não necessariamente. O que pode acontecer? O professor contratado, ele volta para a Secretaria de Educação e vai ver se existe outra escola com necessidade dos seus serviços. Caso não tenha, ele é desligado. E como isso pode acontecer no caso? Se a mantenedora fez concurso, né, e está chamando porque vai substituir, ou porque não existe mais ninguém de licença, etc. Então, isso pode acontecer. Normalmente, as prefeituras, tá? Os estados é um pouquinho diferente. Então, vamos falar das prefeituras, que é mais corriqueiro. Elas abrem o contrato e, assim, dentro daquele período, vamos supor, o contrato é de um ano. Dentro desse ano, elas já fazem concurso para aquela demanda. Então, é uma questão de ficar de olho. Por quê? Porque se o professor contratado ele faz o concurso e passa, né, e passa bem. Não é assim, eu fiz o concurso, tinha 3 vagas, eu passei em centésimo. Não. Fez o concurso, passou bem, o professor contratado pode ocupar a sua própria vaga quando ele é chamado. Como assim? Se eu, vamos supor, eu passei em primeiro lugar, que não foi o caso nos concursos que eu fiz, mas tudo bem. Eu sou professor contratado de História, eu passei em primeiro lugar no concurso de professor de História, e eu vou lá e digo, não quero escolher escola, eu quero ficar na minha vaga. Então ele não precisa sair na sua vaga, ele permanece na sua vaga. Então isso é bem importante. Então, caso você tenha interesse em permanecer naquele município, que você tem um contrato, faça o concurso e passe bem. Né? Passe numa boa colocação para permanecer. Outra coisa importante é a gente entender que os professores contratados eles têm que cumprir determinada carga horária. E, a critério da mantenedora, essa carga horária pode ser dividida em mais escolas ou não. Por exemplo, eu tenho 20 horas, tá? E eu preciso ministrar 15 períodos de aula, porque o resto é planejamento. Esses 15 períodos, dependendo da disciplina que eu ministro, eles não acontecem exatamente na mesma escola. Então, às vezes, eu tenho que pipocar de escola em escola para ministrar todos esses períodos. Vamos supor, uma escola tem 3 períodos, outra escola tem 4, outra escola tem 5. Então, isso é muito relativo. Então, é bem importante você estar ciente disso. Muitas das supervisões, né, são
legais e tentam, assim, ó, agradeço muito quando elas tentam organizar para que o professor fique a maior parte da sua carga horária no mesmo lugar. Que ele não precisa ficar se deslocando entre vários lugares. Isso é uma coisa muito boa, tá? Então, o que acontece? O professor contratado tem isso. E exatamente por elas tentarem fazer com que o professor contratado não tenha que ficar se deslocando, em algumas mantenedoras, elas oferecem algumas outras disciplinas afins. Por exemplo, o que acontece muito, professor de história, professor formado em história, dá aula de geografia. Não estou falando que eu gosto disso, não estou falando que eu acho certo isso, estou falando que acontece, às vezes. Então, a supervisão organiza para que o professor não precise se deslocar. E aí ele consegue fechar sua carga horária numa escola só. Coisas assim, tá? É claro que os professores contratados não têm tanta chance de escolha quanto os concursados, em função de exatamente concursado ser concursado de determinada área, né? Fez um concurso para a área tal. Muitas vezes, então, os contratados acabam ministrando disciplinas afins para fechar sua carga horária, tá? Bom, sobre o contrato, é isso que eu, né, organizei para hoje. Eu vou fazer outros vídeos para falar um pouquinho sobre como é que é a questão de concurso e extensão de carga horária. Acho que vocês devem ter mais dúvidas, postem as dúvidas no comentário, deixem um like no vídeo, curtam a página no Facebook, fiquem sempre atentos, deem dicas de outros vídeos que vocês consideram importantes e que vocês queiram conversar. Ok? Acho que por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau!